pecado. Na Bíblia, o sentido de pecado tem a ver como errar um alvo. O pecado é transgredir, se rebelar, desobedecer a Deus, não seguindo seu padrão perfeito. No livro de Tiago, capítulo 1, versos 14 e 15, é-nos apresentado: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. Já o apóstolo Paulo, ao ensinar aos cristãos em Roma, nos diz em Romanos capítulo 6, verso 23 o seguinte: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Devido ao pecado, a transgressão das leis de Deus, fomos separados de Deus e condenados à triste consequência da morte. Só teremos vida em Cristo Jesus. O pecado é a causa porque existe maldade no mundo. Tiago continua a nos ensinar, no capítulo 4, verso 17, dizendo: portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete o pecado. Quem vive no pecado é escravo do pecado e faz a vontade do diabo, o pai do pecado. João confirma isso em 1 João capítulo 3, verso 8, quando nos diz: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Jesus nos apresenta no livro de 1 João, capítulo 3, verso 4, a seguinte afirmação: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. A nossa carne é fraca e sujeita a errar. Contudo, Deus enviou Jesus para nos libertar do pecado, para nos libertar das transgressões que o pecado nos conduz. O apóstolo João nos informa isso em seu livro, João capítulo 16, versos 8 e 9, quando diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Jesus nunca pecou, mas se ofereceu como pagamento pelos nossos pecados. O sábio rei Salomão apresenta a seguinte reflexão em Provérbios 28, capítulo 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontrará misericórdia. O verdadeiro cristão deve buscar confessar seus pecados, deve abandoná-los, visando encontrar assim a misericórdia de Deus. O rei Davi descreveu acerca do pecado no livro de Salmos, capítulo 32, verso 5, o seguinte: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado.
devemos também, como cristãos, seguidores de Cristo, todos os dias ser santo, isto é, ser separado das coisas do mundo, buscando não cair em tentações e nos erros que o mundo nos impõe. Todos nós merecemos a morte, mas Deus quer nos salvar e nos dar uma vida eterna. Agora, para isso, devemos receber Jesus como nosso Salvador e devemos também viver uma vida separada do mal para podermos ficarmos livres do poder da maldade. Paulo, em Romanos capítulo 6, verso 22, nos mostra que devemos buscar em Cristo a nossa libertação de nossos pecados, quando nos diz: mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Quem vive com Cristo já não será mais escravo do pecado e ficará unido novamente a Deus. Quando pecar, confesse e abandone o mal. Deus é fiel e justo para perdoar e purificar a sua vida. Pense nisso.